Meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga boa noite, seja bem-vindo. Olhe para a pessoa que está do outro lado, dê um sorriso bem grande, não tenha medo de morder a ponta da orelha não, e diga boa noite. Glória a Deus. Olha para cá, olha para cá. Olhe para cá. Queria me apresentar para vocês. Eu me chamo Lucas de Maria, faço parte da obra missionária Cenáculo da Divina Misericórdia, na qual os fundadores é o missionário Daniel Silveira e sua esposa, Patrícia Linhares. Sou casado, tenho 2 filhos, uma bênção de Deus. Gosto sempre de dizer no começo das minhas pregações: eles 2 só param quando estão dormindo, gente. É uma bênção, mas sou muito feliz pelo dom da vida dos meus filhos. Sou muito feliz pela minha família. Amém? Estou bem apresentado? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Desde já, irmãos, eu quero pedir total atenção sua. E eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não converse comigo, em nome de Jesus. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: não converse comigo, em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está na frente e atrás e diga: não converse comigo, em nome de Jesus. Amém? Olha para cá, senão a conversa vai longe, né? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não estava marcado na agenda, eu vim pregar aqui na minha agenda, mas na agenda de Deus estava. E assim a gente vai sendo conduzido, porque o Senhor disse para Nicodemos: o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe para onde é que vai, nem para onde vem. Assim acontece com aqueles que são conduzidos pelo Espírito Santo. Irmãos, esses dias eu tenho meditado em uma realidade, e por honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, o tema em que nós vamos tratar hoje vai falar disso. Eu tenho rezado muito com essa realidade na questão do ouvir, com esse entendimento em que nós precisamos mergulhar, de que nós precisamos ouvir com atenção aquilo que vem de Deus. Você já percebeu que, e eu vinha dizendo ontem na minha pregação sobre o meu testemunho, você já percebeu que aquilo que você ouve, que muitas pessoas têm, muitas vezes, eu não sei como é que a gente pode afirmar isso, não é graça, pode ser, vamos falar desgraça, porque isso não vem de Deus. Tem pessoas que quando vai falar daquilo que é do mundo, tem pessoas que quando vai falar daquilo que é desgraça da vida do outro, fala com entusiasmo, não é assim? Olha, irmão, aconteceu isso na vida de fulano caiu assim, assim assado, e fala com entusiasmo. E aqueles que ouvem muitas vezes a desgraça, recebem com entusiasmo. Então nós precisamos ter esse entendimento, para que nós não possamos cair nessa armadilha de Satanás. O demônio tem enganado a muitos, e muitos têm levado uma má notícia para os corações. Nós não, nós somos autores e nós somos aqueles que conduzem e levam a palavra do autor eterno que é Deus para os corações. Eu tenho uma boa nova para você nessa noite. Você tem os ouvidos e o coração aberto para acolher, sim ou não? Sim. Então diga glória a Deus. E dá uma salva de palmas para Jesus. Olha para cá. Quem foi que trouxe a palavra de Deus? Levanta lá em cima em nome de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunte: cadê sua Bíblia? Olha para cá. Quem trouxe a Bíblia, abre lá em São João, Evangelho de São João, no capítulo 20, a partir do versículo de número 11. Nós vamos meditar no Evangelho de ontem. O Evangelho riquíssimo, poderoso, que vai nos relatar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor que se apresenta para os nossos corações. Lucas capítulo 20, João capítulo 20, versículo do 11 ao 18. Evangelho de São João, capítulo de número 20, versículo de 11 ao 18. Enquanto nós procuramos, vamos rezar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.
seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente que vós precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia divina. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus é dirigida aos nossos corações nessa noite da seguinte maneira, preste atenção. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dita essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Voltando-se ela, exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado. Palavras da nossa salvação. Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Amém. Irmãos, o tema que me foi proposto para essa noite é: vi o Senhor, eis o que Jesus disse. Na hora que eu recebi esse tema, irmãos, eu já comecei a entrar em oração, para que eu pudesse escutar aquilo que o Senhor tinha para falar, para que eu pudesse derramar aos vossos corações essa mensagem que vem do coração de Deus para os nossos corações. Irmãos, dentro da realidade desse tema e dentro desse texto em que nós vamos meditar, eu encontrei 2 realidades. A primeira é o ouvir e a segunda é o ver. Irmãos, vamos voltar um pouquinho lá para Gênesis capítulo de número 3. Lá vai dizer que a serpente era o animal mais astuto daquele lugar. Então a serpente chega para a mulher e diz: é verdade que Deus proibiu você comer da árvore, do fruto de todas as árvores desse jardim? A serpente é um animal astuto, nós sabemos. O inimigo de Deus, ele tem astúcia ao seu favor. Então ele já foi com um questionamento para a mulher, para Eva. Ele chegou questionando. Eva, no lugar de repreender, não. Eva deu o quê? Deu ouvidos. Eva ouviu o questionamento da serpente. No momento em que ela foi questionada, Eva tinha 2 opções: ou ela repreendia a serpente, ou ela acolhia a palavra da serpente. Irmãos, nós sabemos muito bem que quando nós damos ouvidos para o inimigo, ele entra e o estrago está feito. Nós não podemos ouvir aquilo que o inimigo tem para falar. Nós temos que ouvir aquilo que Deus tem para falar. Naquele momento, Eva, ela fechou os ouvidos para o ensinamento e para as palavras que Deus tinha dito para ela.
mas naquele momento ela abriu os seus ouvidos de sua alma para ouvir a voz da serpente. O inimigo, quando ele viu uma brecha, ele entrou. Naquele momento, Eva, ela vai mais além. Além dela ter ouvido, Eva responde. Eva, ela responde à serpente. E ali acontece o quê? Um diálogo. Acontece um diálogo entre a serpente, acontece um diálogo entre Satanás e a mulher. E quando acontece esse diálogo, irmão, nós já sabemos no final o que é que vai acontecer. Eva primeiramente ouviu. Quando o inimigo viu que ela ouviu e que ela começou a conversar, ele foi muito mais além. Ele então lançou perguntas para ela. Ele então começou a falar para ela, para que ele pudesse derrubar Eva em outra realidade, que é o ver. Quando ela respondeu a ele que Deus tinha dito: olha, você pode comer do fruto das árvores, só não daquela que está no meio do jardim. Eva ali deu uma resposta para Satanás. Satanás se utilizou daquela resposta e aí já jogou a sua verde. Infelizmente, Eva colheu a madura. Irmãos, naquele momento, o demônio com sua astúcia, ele diz: olha, você, não é assim não que Deus falou. Não é assim. Deus bem sabe que do dia que você comer da árvore que está no meio do jardim, os seus olhos se abrirão. Irmãos, se tem uma coisa que a gente tem é curiosidade. Nós temos curiosidade. Se você entra nas coisas de Deus, a primeira coisa que você começa a ter para conhecer mais e mais, e Deus nos convida a isso, é curiosidade. Existem duas curiosidades: a curiosidade venenosa, aquela que conduz ao pecado, e a curiosidade santa, aquela que nos conduz a conhecer mais e mais de Deus. Deus nos convida a mergulhar mais e mais nele, para que assim nós possamos ser mais e mais dele. Naquele momento, Satanás, ele despertou em Eva a curiosidade de ver. Até então, aquilo não era algo que ela sabia, dentro daquela realidade que Deus ainda estava preparando a alma dela para saber. Deus ainda ia falar aquilo que era o bem e que era mal para eles. Mas naquele momento, quando ela deu ouvidos para a serpente, ela responde à serpente, então se inicia ali aquele diálogo, e a serpente joga mais um em Eva, infelizmente ela cai. Eu entendo que naquele momento Eva fica curiosa para ver o que é o bem e o que é o mal. Naquele momento, irmãos, ela, quando estava já contaminada no ouvir, e quando ela já estava contaminada no ver, o que é que acontece? Ela faz uma ação de pecado. Eva vai até o fruto e come. Naquele momento, seus olhos se abrem. E nós entendemos uma coisa, gente: quando alguém está no pecado, o pecado não faz somente mal à pessoa que está no pecado. O pecado faz mal também àquelas pessoas que estão ao redor. Eva se torna alguém que cai no pecado, mas também se torna alguém que conduz ao pecado. O que é que ela faz? Ela leva o fruto até Adão. Eva, ela cai. E nós sabemos o que foi que aconteceu depois que o pecado original entrou na humanidade. Até hoje nós sofremos com isso. Nós herdamos uma coisinha chamada concupiscência. Nós temos uma inclinação para o mal. E nós sofremos e batalhamos para ser santo. Antes do pecado original, nós éramos santos, irmãos. Estava estabelecido para nós viver nessa terra, chegar o nosso momento e ir para o céu. Mas o pecado original, a morte entrou no mundo, e aí nós estamos vivendo aquilo que a gente vive hoje nesta terra. Irmãos, o pecado entra no mundo pelo ouvir e pelo ver. Quando eu li esse texto, quando o irmão me deu esse tema, na mesma hora que eu comecei a rezar, Deus me conduziu para essa realidade. E se você for prestar bem atenção, o mundo hoje, ele quer nos corromper dentro desta realidade. O
hoje ele leva muitas almas ao pecado e à perdição dentro dessas duas realidades, que é o ouvir e o ver. Irmãos, quando você caminha na rua, o que você escuta, mais do que músicas de Deus, é músicas do mundo. Mais do que palavras de profecia, de cura e libertação, é palavras de maldição. É normal hoje alguém amaldiçoar o outro. É normal hoje, entre aspas, para nós não é. É normal hoje em dia alguém falar palavrão. Tem gente que acha bonito, irmão. E se a gente não tiver cuidado, a gente acaba se contaminando com isso. E muitas vezes a gente acaba contaminando o outro com isso, se a gente não vigiar. Porque muitas vezes, irmãos, a gente falta a nossa percepção. E a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 6,4: não conceda sono aos teus olhos e nem repouso às tuas pálpebras. Ou seja, seja vigilante no seu trabalho, aonde você entra, no lugar onde você se reúne com pessoas. Seja vigilante. As palavras que não agradam o seu Deus não podem agradar o seu coração. Uma vez, irmãos, eu estava no meu trabalho, eu saí do meu trabalho, Deus me chamou para viver a missão mais intensamente. Eu cheguei no trabalho, então eu cheguei numa roda de irmãos. Quando eu cheguei nessa roda, os irmãos começaram a chamar palavrão um com o outro. Quando eu botei o pé, que eles começaram a se esculhambar uns aos outros, na mesma hora eu voltei e fui embora. Eu tive ali uma ação, eu fugi mesmo. Porque a palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes 21, foge do pecado, como se foge de uma... Foge de quê? De quê? Olha para a pessoa que está do seu lado, você está com fome, hein? Foge do pecado como se foge do quê? Uma serpente. Aquele momento eu fugi. Quando eu fugi, eu comecei a rezar. Aí o irmão chega perto de mim: Lucas, cara, por que tu fez aquilo? Eu disse: irmão, tu acha pouco? Aí ele perguntou: tu acha pouco o quê? Vocês começaram a se amaldiçoar um ao outro. A conversa que não agrada o meu Deus não pode me agradar. É por isso que eu não fiquei lá com vocês, irmão. E você tem que tomar essa visão. Irmãos, quando eu era do mundo, palavrão para mim eu achava bonito. Eu tinha gosto de falar palavrão com os outros. E assim contaminar as pessoas pelo ouvir. Se você for ver as músicas do mundo hoje, rebaixando a mulher a nada, rebaixando o homem a nada. E o que é que acontece? Estão lá em cima dos paredões de som, dançando até o chão. E são chamadas de mulher da vida, de cachorra, de não sei o que, e estão lá. Por quê? Deram ouvido para a serpente. Irmão, no tempo que eu era do mundo, eu tinha momentos que eu não queria beber, mas quando eu escutava uma música mundana, dava vontade, eu corria, ia para o bar e o estrago estava feito. Só via no outro dia, quando as pessoas me arrastavam para casa. Teve um dia, irmãos, que eu não estava com vontade de beber, não. Eu estava lá na minha casa, passou uma música mundana, deu a vontade, corri, fui para o bar, virei à noite. No outro dia à tarde, cheguei em casa. Como? 2 irmãos me pegaram, botaram no meio da moto e foram me arrastando para dentro de casa. Aquela situação de pecado intensa começou pelo meu ouvir. O mundo, ele investe nisso. O demônio investe nisso. O demônio não pode pegar na sua mão e te levar para pecar. Não, ele tem argumentos para te levar para o pecado. Ele sabe muito bem argumentar. E muitas vezes a gente não tem percepção. O demônio muitas vezes faz isso com o que fez com Eva, com a gente, e a gente não percebe. Você já percebeu que muitas vezes a gente está na conversa, aí o irmão começa a conversar de jogo. O irmão Luiz está apaixonando isso, né, irmão? Às vezes tem amigos nossos, né? Amigos que chegam para falar da gente e vem com uma conversa inocente. Quando a gente vai perceber, ele já está numa conversa lá longe daquilo que é da vontade de Deus. E se a gente não tiver vigilância, a gente começa a entrar no assunto. A gente começa a adentrar no assunto e quando vai ver, a gente já está todo sujo pela lama. O irmão Ulisses falava isso ontem para a gente. Nós temos que ter percepção e saber ouvir aquilo que é de Deus. E tampar os nossos ouvidos para aquilo que é do demônio. Irmãos, Eva ouviu e olha o estrago que a gente está vivendo hoje.
Essa é a primeira realidade que eu quero meditar com vocês. A questão do ouvir. O demônio investe muito nisso. E quando ele investe bem nessa realidade, quando ele vê que a pessoa cai, ele já começa a investir no ver. Tem gente que está mexendo na internet, está lá de boa, está lá passando no Facebook, a vida dos outros, né? Vum, 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 vum. O dedo chega a estar, já é automático, né? Vum, 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 vai, pum! Aí vê uma imagem de uma mulher quase nua. Aquilo fica na cabeça da pessoa. Aí o irmão, no lugar de repreender, não, acha bonito, fica alimentando. O mau pensamento vem e a pessoa alimenta. No lugar de repreender o mau pensamento, não, alimenta. Santo Afonso Maria de Ligório diz que o pecado consiste no mau consentimento e não no mau pensamento. Se o mau pensamento vem, repreende, e aí você não peca. Mas se alimentar, irmão. Mas tem gente que sabe que não pode mexer em Facebook, porque lá está cheio de imagem de mulher nua, está cheio de imagem de pessoas se prostituindo. A pessoa tem já a tendência a cair nessa realidade. Aí vai fazer o quê? Vai assistir coisas que não é para assistir, vai assistir filmes que não é para assistir, não quer renunciar. E quando não renuncia, irmão, o demônio entra, porque ele vai investir no ver. Eva, assim como foi causa de queda para Adão, muitas meninas e muitos rapazes estão sendo causa de queda para os outros. Está lá o irmãozão todo fortão, né? Andando sem blusa no meio da rua. Aí vai a irmãzinha ver, vixe, olha aí, ou lá em casa, né? Ou lá em casa, esse pãozinho aí, né? Aí o que é que acontece? A irmã chega em casa, e eu já conversei com pessoas assim. Chega em casa e se masturba, pecado mortal. Do mesmo jeito a situação da menina. Anda na rua quase nua. Aí os irmãozinhos vê, vai para casa, se masturba, pecado mortal. Pecado nas costas dele e pecado nas costas dela. Por quê? Ouviu, acolheu, respondeu, se tornou causa de queda. E anda na rua fazendo as pessoas cair pelo ver. Você está começando a entender a estratégia do demônio. O demônio ele tem investido nisso e trazendo para uma realidade mais dentro da igreja. Vamos trazer isso para a realidade mais dentro da igreja. Você sabia que o demônio não quer te tirar de dentro da igreja? Sabia disso, sim ou não? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você sabia disso? Você sabia disso? A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10. São Paulo ele diz: olha, eu não quero que você tenha comunhão com os demônios, porque ninguém pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Você não pode comer do pão do Senhor e do pão dos demônios, porque o sacrifício ofertado a Deus é de Deus, e o sacrifício ofertado aos demônios é do demônio. Você já percebeu? E você vai entender isso comigo. O demônio não quer te tirar de dentro da igreja, irmão. Ele quer que você tenha uma vida de pecado, uma vida desregrada, mas dentro da igreja. Ele quer que você paralise, fique dentro da igreja e continue da mesma vida de pecado. Aí o que é que acontece? Tem muitos que vão para a igreja, tá lá, mas vivem a vida de pecado. O que é que acontece? Puxa muitas outras pessoas, como? Pelos argumentos. E muitas pessoas caem como? O cara tá lá, tá orando em línguas. Você sabe que a gente é assim. A gente quer muitas vezes ouvir e ver. Como? O Lucas de Maria está aqui pregando para vocês. Vocês estão ouvindo, mas o que vocês querem mais é ver eu vivendo aquilo que eu estou pregando, irmão. Sim ou não? Se o Lucas de Maria tivesse pregado... Obrigado, irmão. Deus abençoe o seu dia. Se eu pregasse aqui para você, e na hora que eu saísse daqui, você me visse ali no bar, morto de bêbado, qual é a tua primeira reação? É de dizer: esse aí não vive o que prega. Sim ou não? Está vendo como essas duas realidades elas são unidas dentro da evangelização e dentro da estratégia do demônio?
Está vendo como é que ele age, que ele trabalha? E tem pessoas dentro da igreja que estão fazendo isso sem perceber, irmão. Pensa que está normal. Não, se você está aqui é para você se converter. Todo dia. Conversão não ficou só para o dia que você teve um encontro com Deus, não, irmão. Conversão é todo dia. Porque você entende aquilo que diz lá em Filipenses 3,16. Não importa o grau em que chegamos, o importante é seguir decididamente. São Paulo, ele disse, ainda não cheguei à perfeição. E olha que São Paulo era São Paulo. Ainda não cheguei à perfeição. Não importa o grau em que eu cheguei, o importante é seguir decididamente. Aí tem gente que está dentro da igreja e diz, mas eu vou para a minha missinha. E ainda diminui aquilo que é de Deus, né? Eu vou para a minha missinha, eu rezo meu tercinho, tá bom demais, eu não vou para as festas, eu não escuto música mundana, mas dentro de casa não sabe tratar bem o familiar. Dentro de casa não tem paciência, dá conta testemunho. Além de dar conta testemunho no falar, dá conta testemunho no ver. Porque as pessoas vão ver a forma que você vive. Irmão, você está entendendo como é que está em Deus? E você está entendendo como é que o demônio quer trabalhar? Ele não quer que você saia de dentro da igreja. Ele quer que você viva uma vida de pecado dentro da igreja. Porque quando alguém vê você pecando, vivendo dentro da igreja, dentro do grupo de oração, aí ele vai colocar no ouvido daquelas pessoas, vai falar no ouvidinho deles, olha, tá vendo ali? Estes da igreja são os piores. Quem já ouviu dizer isso, levanta a mão. Você já ouviu esse bordão? Os da igreja são os piores, já ouviu isso? O demônio se utiliza disso, irmão. O cara tá lá, caiu. Quem tá fora da igreja não tem olhar de misericórdia não, irmão. Infelizmente é assim. Aí o cara cai, aí o demônio vai lá no ouvido e diz o quê? Tá vendo ali, ó? Vai pelo ouvido e faz o cara ver, tá vendo, ó? Os da igreja são os piores, então fica aí mesmo na tua vida de pecado. Pelo menos tu não rouba, tu não mata, tu não faz nada. E não tá lá dentro da igreja fazendo o que não presta. Não é assim, sim ou não? Sim ou não? Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunte, não é assim? Pergunte, o pregador está mentindo, sim ou não? O pregador está mentindo ou está falando a verdade? É verdade. A humanidade, irmão, depois do pecado original, estava corrompida dentro dessas duas realidades. E até hoje a gente sofre com isso. É tanto que São João da Cruz vai dizer que os olhos são a janela da alma. É por aí que o demônio entra muitas vezes para corromper a alma das pessoas. E para levar muitas almas para o inferno, irmão. É por aí. É pelo ouvir e pelo ver. É por isso que eu achei interessante esse tema. Começa dizendo, vi o Senhor, eis o que Jesus disse. Perceba que agora nós vamos entrar dentro da realidade de Jesus de cura e libertação. Jesus, sabendo que a humanidade está corrompida pelo ouvir e pelo ver. Jesus, quando ele ressuscita, o que é que ele faz? Ele se apresenta. A humanidade quer ver. A humanidade está com uma visão corrompida. É por isso que São Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,7: nós andamos na fé e não na visão. Aquele que tem uma visão carnal e natural não consegue ver as manifestações de Deus. O Senhor, ele está vendo nesse momento que a humanidade agora está com um olhar corrompido, já não consegue ver o Senhor. Você já percebeu que Nossa Senhora não aparece em nenhum dos relatos em que foram ver Jesus, se Jesus estava no sepulcro? Você encontrou algum texto bíblico que fala que Nossa Senhora correu lá do sepulcro? Sim ou não? Se você encontrou, me mostre que eu quero ver. Por quê? Porque a Virgem Maria tinha olhos puros. Ela não estava vendo o seu filho na sua frente de forma carnal, mas ela já sabia, ela tinha uma visão de fé. Ela enxergava que o seu filho já estava ali, ressuscitado, glorioso. Na cruz, a Virgem Maria já via o triunfo de Jesus. É por isso que ela não foi para lá, irmão. Jesus, sabendo que os apóstolos e aquelas mulheres precisavam ter o seu olhar purificado, ele primeiro aparece. É por isso que o tema está dizendo, vi o Senhor.
Maria Madalena corre para os apóstolos e ela diz essas duas palavras: eu vi o Senhor. Vi o Senhor. O Senhor primeiro, ele purifica os olhos. Ele se apresenta. A visão que a humanidade tinha de desesperança, a visão que a humanidade tinha de que Jesus tinha morrido, Jesus tinha perdido a batalha, Jesus vem e purifica o olhar da humanidade. Ele se apresenta para aquela mulher, e naquele momento ele se apresenta para todos nós. Então Jesus purifica os olhos daquela mulher, ela vê o Senhor. E naquele momento, irmãos, quando ela vê o Senhor, a sua alma é tomada por uma fé inacreditável, porque os olhos são a janela da alma. É lindo quando a palavra de Deus ela vai dizer assim. A palavra de Deus ela vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo de número 22 e 23. Preste atenção. O olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Naquele momento aquela mulher é iluminada pela luz do Senhor, porque o olhar dela já não estava mais no chão, o olhar dela já não estava mais para o sepulcro. É por isso que o anjo pergunta: por que você procura no meio dos mortos aquele que está vivo? E ela procurando lá, olhando dentro do sepulcro, procurando Jesus. O Senhor vem e purifica. Aquela mulher começa a ver com um olhar de fé. E o que é que acontece quando alguém vê o Senhor? Mudança, irmão. Todo o corpo fica iluminado. Aquela mulher, assim, o contrário de Eva. Assim como Eva, ela teve um contato ao ver, pela sua curiosidade, com aquilo que era pecado, que não era da vontade de Deus, e ela se tornou, porque todo o seu corpo foi amaldiçoado, todo o seu corpo entrou à escuridão, porque a palavra de Deus está dizendo que o olho é a luz do corpo. Ela olhou o pecado e se tornou o pé. Assim como Eva foi, ela se tornou alguém pecado, aquela mulher se tornou luz. E é interessante a gente ver isso. Jesus aparece para ela, que é o fruto verdadeiro da videira. Jesus aparece para ela. Então o seu olhar, ele tem um encontro com o olhar poderoso de Deus. A palavra de Deus está dizendo que o olho é a luz do corpo. Se teu olho é são, todo o teu corpo é. Você já percebeu que quando aquela mulher terminou de ouvir Jesus, ela correu para anunciar? Ela se tornou causa de graça na vida do outro. Está vendo como é? Que Deus quer trabalhar. Primeiro ele purificou o olhar daquela mulher, e depois o Senhor purificou os ouvidos. Sabe por que aquela mulher correu para lá? Porque ela ouviu tantas pessoas negativas dizendo que Jesus tinha morrido, que Jesus tinha perecido, que Jesus acabou, então não tinha mais salvação. Ela ouviu tantas palavras ruins e negativas lá diante do Calvário, lá diante de Jesus crucificado, porque a gente sabe que os fariseus estavam lá dizendo: olha, se tu és o filho de Deus, desce daí. Se tu és o filho de Deus, desce depressa daí, desce daí. Se tu tem poder, salva a ti mesmo. Aquelas palavras entraram pelo ouvido daquela mulher. Aquela mulher começou a ouvir palavras ruins, palavras negativas, e assim o seu ouvido ficou contaminado. Jesus, ele primeiro cura os olhos dela, depois ele cura os outros. É interessante o que Jesus diz, gente. Disse-lhe Jesus: não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Hoje à tarde eu fui mais o Ulisses comprar a minha passagem. Ele ia me levando, me conduzindo.
até a rodoviária. Aonde o Ulisses ia, eu ia. Quem estava dirigindo era o Ulisses. Era ele que sabia os caminhos. E eu apenas confiei no Ulisses. E eu rezando para esse texto, eu disse: Senhor, por que o Senhor disse vai e disse eu vou para meu Pai que é vosso Pai e eu vou para meu Deus que é vosso Deus? Por que o Senhor disse isso? Por que o Senhor falou isso para nós nessa noite? Por que o Senhor mandou aquela mulher anunciar isso? É por isso que o tema está dizendo: eis o que disse Jesus. Eis o que Jesus disse. Jesus, ele está olhando para nós nessa noite e está dizendo que o seu Pai é nosso Pai e o seu Deus é nosso Deus. Mas para que isso aconteça, tem que acontecer uma purificação. Quando a purificação acontece, irmãos, nós podemos dizer assim como São Paulo disse, Gálatas 2:20: eu vivo, mas já não sou, é Cristo que vive em mim. Aquela mulher, ela foi purificada no ouvido e foi purificada ela se tornou uma trombeta que anuncia o Evangelho. Ela correu e foi anunciar aquilo que Jesus tinha dito. Ela correu e foi falar para aqueles que estavam lá. Irmãos, entenda uma coisa: na evangelização muitos vão acreditar, mas também muitos não vão acreditar. Na realidade, poucos vão acreditar e muitos não vão acreditar. É por isso que teve a necessidade de Jesus aparecer para os apóstolos. Jesus apareceu porque eles não quiseram ouvir a mulher. E você sabe que naquele tempo, segundo a tradição dos judeus, o testemunho da mulher e nada era a mesma coisa. O testemunho da mulher e nada era a mesma coisa. Mas a gente sabe que Jesus gostava de quebrar o protocolo. Ele aparece uma mulher e faz dela um sinal de testemunho. Ele dá voz àquela mulher que chega e anuncia. Eu acredito com todas as forças do meu coração que João acreditou. Porque João era um discípulo que amava. Se você quiser saber quantas batidas por segundo dava o coração de Jesus, pergunta a João. Está dizendo lá a palavra que nascer, João estava com o ouvido. João acreditava, João viu. É tanto que quando João e Pedro correu, antes de João olhar lá para dentro ou então entrar, ele para e deixa Pedro passar. Eu acho que João lembrou, não, mas Maria disse, Maria Madalena falou para a gente, e eu tenho que acreditar. E aquela palavra foi purificando mais e mais João. É tanto que João, ele conseguia ver e ouvir. Estava lá os apóstolos tudo de pescando, irmão. Quando eu vejo a palavra de Deus, aí Pedro disse, eu vou pescar, e vai tudo com ele, porque Pedro é papa, irmão. Pedro tem autoridade, Pedro conduz. Eu vou pescar, e vai tudo com ele. Quando foi todo mundo com Pedro, estava tudo dentro das barcas. Aí Jesus aparece aonde? Lá na beira do lago. Você já percebeu quando Jesus aparece, o primeiro que veio reconhece Jesus quem é? Quem? Quem? Eu escutei já. Quem? João. João, ele via. João reconhecia. João sabia. João, ele já tinha ouvido a palavra. Ele já estava com os ouvidos puros e os seus olhos também. É tanto que João reconheceu de longe Jesus. Veja como a palavra de Deus, ela tem esse poder. Quando você ouve, ela abre os teus olhos. Ananias chegou lá, estava lá Paulo, cego. Ananias coloca a mão na cabeça de Paulo e começa a falar palavras de renovação na vida de Paulo. Ele ouve
e os seus olhos começam a cair as escamas. É no ouvir e no ver. Se policia nisso aí que você vai ser santo. O demônio tem trabalhado muito para nos corromper, mas um olhar fixo em Jesus nos faz ser inabaláveis. Tapa os nossos ouvidos para aquilo que é do mal e abre os nossos ouvidos para aquilo que é de Deus. Eu acho lindo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o martírio de Santo Estevão. A Bíblia vai dizer que muitos rangiam os dentes para ele. Imagine o que é que estavam falando para ele. Mas a Bíblia relata algo perfeito. Estevão era um homem que enxergava e que ouvia aquilo que era de Deus. Estava lá Santo Estevão e muitos escarnecendo dele, falando palavras de maldição, chamando ele de tudo que é nome feio. Mas a Bíblia vai dizer que Estevão estava lá com os seus olhos fixos no céu. Os seus olhos estavam fixos no céu e ele estava enxergando quem? Jesus, ao lado do Pai. E quando ele enxergava Jesus, imagina, eu fico imaginando, eu gosto de ler a Bíblia, mas dentro da Bíblia, não fora. Eu ficava imaginando o que é que Jesus estava dizendo para Estevão. Eu imagino que naquele momento que Santo Estevão estava com os seus olhos fixos no Senhor, o Senhor Jesus dizia para ele: calma, filho, daqui a pouco você estará aqui comigo por toda a eternidade. Então espera mais um pouquinho, suporta com paciência. Estevão já não escutava aquilo que era carnal, porque ele sabia que São Paulo ia escrever em Romanos 8:8: aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Estevão era um homem espiritual, que enxergava de forma espiritual e que ouvia de forma espiritual. Já está na hora, gente, da gente fechar os ouvidos para aquilo que é do mundo, fechar os olhos para aquilo que é do mundo, para que a gente possa enxergar aquilo que é de Deus e ouvir aquilo que é de Deus. Eu quero te perguntar uma coisa: quando você vê um homem de Deus, quando você olha para a palavra de Deus, como é que você está enxergando? Como é que você está olhando? Quando você olha para alguém em pecado, você que está aqui nessa noite, como é que está sendo o teu olhar, irmão? Será que você está tendo um olhar de condenação, um olhar carnal? Ou será que você já viu o Senhor e tem um olhar espiritual, um olhar de fé? Quando você olhar para alguém que está lá no meio da perdição, no meio da cachaça, no meio da droga, existe duas opções para você. Se você escolher olhar de forma carnal, você vai ver uma pessoa que não tem jeito, que vai morrer no pecado, que vai morrer daquela forma ali. Mas se você tem um olhar de fé, você olha como o pai Daniel olhou para mim, como a mãe Patrícia olhou para mim. Gente, eu vivi uma vida tão desregrada que eu mesmo não acreditava em mim. Bebida, droga, perdição, sexo desregrado, problemas na sexualidade, uma vida perdida. Mas eu achei interessante no dia que o meu olhar se bateu com o olhar de um homem de fé. Ele já pregou aqui, né, Pai Daniel? Quando ele olha para mim, irmãos, naquele momento, no dia 5 de agosto de 2015, depois da pregação do testemunho dele, eu estava acabado, destruído, tinha acabado de passar pelo final de semana de perdição, de droga, de bebida, de vergonha, porque quando eu bebia, eu só bebia para dormir na rua mesmo. Quando eu deparei com o olhar daquele homem, eu encontrei uma coisa diferente. Gente, eu bebi sexta, sábado, passei domingo dentro de casa com vergonha de sair. Por quê? Porque quando eu botava a cara fora, eu encontrava olhares de condenação. Olhares de condenação, ressaca moral, como o irmão está dizendo. Eles olhavam para mim e diziam: olha aí, não fez besteira não, né, esse final de semana? É vergonha nessa tua cara, macho. Os caras que bebiam comigo faziam passar vergonha. Mas quando eu encontrei um olhar de fé, aquele olhar penetrou na minha alma.
Eu parei de frente, o pai Daniel, ele olhou para mim. E do lado dele estava a mãe Patrícia, ela olhou para mim e sorriu também. Eu encontrei naquele olhar uma luz verdadeira de alguém que olhou para Jesus, de alguém que escutava a palavra de Deus e que acreditava de fato que a pessoa que está no pecado tem mudança, tem jeito sim. Quando ele olha para mim, ele entende que ali tem uma pessoa que está totalmente quebrada. Ele entende que tem uma pessoa que está com a vida desregrada, mas ali existe um olhar de fé. Ele abre os braços para mim e me dá um abraço. E desde deixar abraço eu estou aqui pregando a palavra de Deus para vocês. Eu vim aqui nessa noite, gente, com um propósito de fazer você enxergar com mais intensidade aquilo que é espiritual, de fazer você ouvir com mais intensidade aquilo que é espiritual. Talvez você está ouvindo dentro da sua casa situações que você acha que não tem jeito, a boca desse cara é imunda. Talvez você está enxergando alguém que mora na tua rua, que dorme muitas vezes na calçada e está vendo, não, esse cara aí não tem jeito, meu Deus. Ele tem jeito, se eu tive jeito, por que ele não tem? O Senhor, Ele está nos convidando para ter um olhar de misericórdia. Nós temos que ouvir a sua palavra e colocar em prática, irmão. A palavra de Deus, eu acho lindo quando a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 6, versículo 36. Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. Uma vez uma menina chegou para o pai Daniel e disse assim: Daniel, você sabe por que eu demorei a voltar para a igreja? Porque quando eu li a palavra de Deus, lá diz que o pastor, ele deixa 99 para ir atrás de uma. Mas quando eu me vi como aquela ovelha que foi embora, sabe o que foi que aconteceu quando eu quis voltar? Sabe por que eu não voltei logo? Porque quando eu quis voltar para o redil, o olhar das 99 que estavam lá dentro me condenava. Pai Daniel ficou sem palavras nesse momento. Ele disse: meu filho, vou fazer o que? Vou falar o que? Se é verdade. Como é que a gente está acolhendo aquele irmão que está saindo do mundo? Como é que está sendo a nossa visão com aquele irmão que caiu no pecado? Será que a gente está olhando com um olhar de misericórdia? Ou a gente está olhando com um olhar de condenação? Como é que a gente está acolhendo a palavra de Deus para vivenciar? Será que a gente está sendo causa de queda na vida do outro, assim como Eva ouviu, viu e se tornou causa de queda? Ou será que a gente está vivendo como Maria Madalena? Ouviu, viu e se tornou causa de salvação, se tornou alguém que conduzia e levava a palavra de Deus. Nessa noite o Senhor está olhando para nós e está dizendo: olha, nessa noite eu quero purificar o teu olhar e eu quero purificar os teus ouvidos. Nessa noite você vai ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, para que quando o seu olhar se deparar com alguém que está fora do redil, com alguém que está lá no mundo perdido, você enxergar com um olhar de misericórdia, você enxergar com um olhar de fé e saber que tem jeito sim, dá para mudar. Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, e nós precisamos viver essa realidade. Gente, esses dias eu tive a graça de passar momentos maravilhosos na casa do Ulisses. E Ulisses, a gente parou para rezar lá dentro do quarto, sim ou não? A gente pegou a imagem de Nossa Senhora, colocou lá na sala e começou a orar com fervor, sim ou não? Mas desde o dia que eu me encontrei com Deus, eu entendo que Deus, Ele fala e Ele nos faz enxergar aquilo que é riqueza espiritual pelas coisas simples. Jesus é simples. E eu tive a graça de aprender muito esses dias.
Ontem eu contava um relato de oração. Gente, quando eu bato o olhar em uma coisa, eu começo logo a rezar. Eu rezo com tudo. Esses dias eu tive a graça de passar lá, e o Gabriel, filho do Ulisses, é uma bênção de Deus. E uma vez o pai Daniel me deu um ensinamento e disse: filho, aprenda a ouvir pregações pelos olhos. Isso é loucura, né? É a loucura da cruz. E eu gosto muito de observar. Eu olhando para o filho do Ulisses, eu até relatei isso ontem, num momento de oração. Eu cheguei em frente ao filho do Ulisses, e eu já estava com aquela preocupação. A gente já tem aquele medo, né? Acho que ele vai me rejeitar. Será que ele vai me acolher? Será que ele vai querer ficar comigo? E o Ulisses: olha o tio Lucas. Gente, ele olhou para mim. Quando ele parou o olhar dele para mim, eu já comecei a ficar: rapaz. Olhou para mim, mas ele me deu uma coisa que, alguns dias eu estava rezando, Jesus olha para mim e disse: meu filho, seja resposta diferente. Eu esperava ele chorar, mas ele me deu uma resposta diferente. Ele olhou para mim, abriu os braços e veio para meus braços. Me deu um abraço. Eu disse: meu Deus, que abraço bom. Gente, eu creio em nome de Jesus que eu melhorei uns 50% esses 2 dias que eu estava lá. Na simplicidade. O Ulisses veio colocar a mão na minha cabeça aqui agora, no momento de intercessão. Gente, porque eu sou miserável. Quem está pregando para vocês aqui é um cara que erra, pecador, miserável. Não adianta de nada eu vir aqui e tentar me taxar como um santo, que eu não sou santo. Sou não. Sou miserável, pecador. Muitas vezes eu questiono Deus: como é que você age através de mim, Senhor? Mas eu entendo que um olhar de fé e ações de Deus consegue fazer a gente se tornar pessoas melhores. Gente, ele olhou para mim. Quando ele olha para mim, eu achei interessante uma coisa. Ele não me perguntou o que é que eu tinha feito no passado. Ele não me perguntou se eu tinha pecados. Ele apenas olhou para mim e me acolheu. O acolhimento maior que eu tive na casa do Ulisses foi do filho dele. O Ulisses me acolheu muito bem, viu, gente? A esposa dele me acolheu muito bem. Glória a Deus. Mas o acolhimento maior foi daquela criança. Muitas vezes as crianças dão uma lição de moral na gente. Ele me viu e me acolheu. Você tem que ter um olhar de criança, um coração de criança e gestos de criança. É assim que a gente tem que ser. Criança, ela tem um ouvido puro e tem um olhar puro. Criança, se você chegar para ela e dizer: olha, pula, ela pula. Se dizer: olha aqui, ela olha. Mas é interessante que ela não enxerga como a gente enxerga, e ela não ouve como a gente ouve. Ela enxerga e ouve de uma forma diferente. Ela enxerga e ouve da forma que Deus quer que a gente faça. A partir de hoje, irmão, escuta com os olhos as crianças que pregam para a gente. A partir de hoje, para de ouvir aquilo que é ruim. Repreende em nome de Jesus e ouve e acolhe a palavra de Deus como ela deve ser ouvida e acolhida. Como é que você está ouvindo essa pregação hoje? Será que você está acolhendo e dizendo: é a palavra de Deus que está sendo proclamada? Será que você está enxergando, olhando para mim aqui e está olhando mais para os meus erros ou para os meus acertos? Como é que você está enxergando o teu irmão que está do teu lado? E como é que você está parando para ouvir ele muitas vezes? É da forma que Deus quer? Uma forma espiritual? Ou é de uma forma carnal? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: nós precisamos melhorar. Olha para a pessoa que está do outro lado e diga: nós precisamos melhorar.
Quando você chegar na sua casa e vai dizer assim: olha, lá no grupo de oração hoje, lá naquele grupo, eu aprendi uma coisa. Eu não só aprendi pelos ouvidos, eu ouvi, eu não só ouvi, mas eu vi. Eu vi o Senhor. Como? No meu irmão. E eu ouvi aquilo que Jesus tem para dizer. Como? Pela boca do pregador. Tem gente que diz assim: eu não consigo ouvir Deus, mas toda quarta-feira está aqui. A partir de hoje, eu quero te pedir uma coisa do fundo do meu coração. Vamos ser diferentes. Vamos dar resposta diferente para esse mundo. Vamos dar uma resposta diferente. Só para terminar, eu quero contar um testemunho para vocês. No começo da minha caminhada, eu botei o rosário. Eu andava com o rosário atravessando assim. Meu primeiro contato com o repouso no Espírito Santo, eu me vi com o rosário, com a cruz na mão e com a cadeia. Eu não sabia nem o que era escravidão. Aí eu vi. Deus me deu a coragem e comecei a andar com o rosário atravessado assim. Andar com a cruz na mão e com a Bíblia. Aí eu fui na casa do irmão para jogar de videogame. Cheguei lá, vizinho à casa do irmão tinha um bar. Aí quem é que estava nesse bar? 2 caras que bebiam comigo quando eu era do mundo. E era daqueles que diziam assim: olha, quem mexer contigo aumenta a chibata, viu? Pode deixar. Rapaz, eu me achava o cara, ó. Até vontade de pisar no pé do outro para caçar a briga eu tinha, mas eu era medroso, não faz isso não. E os caras dizendo: quem mexer contigo, eu te chibata. Gente, os caras me chamaram, eu disse: não vou não andar aqui, que eu não passava nem na rua que tinha um bar. Passava não. Não passava na frente do bar não. Aí a casa do irmão era perto, aí eu fui lá pela outra rua, aí entrei na casa do irmão, não passei em frente do bar não. Quando eu ia entrando, os caras me chamaram, lá em frente do bar. Aí eu disse: vou não, anda aqui, eu não ando na frente do bar não. Aí eles vieram. Quando eles pararam diante de mim, eles disseram: tu pensa que sair? Olharam para mim e disseram: tu pensa que sair vale de nada para mim, é? Eu disse: o quê, criatura? Pelo amor de Deus. Tu com esse rosáriozão aí, ele não sabia nem que era rosário, ele disse: o terção. Tu com esse terção aí, com essa cruz na tua mão, tu pensa que sair vale de nada para mim, é? Eu digo: não, irmão, só vai valer para quem quer. Quem não quer não pode fazer nada. Aí ele disse: olha, os da igreja são pior do que nós. Se Deus fosse salvar primeiro nós e depois tu. Eu disse: glória a Deus. Eu quero entrar no céu, se ele me salvar por último. Santa Teresa do Menino Jesus é que dizia: eu prefiro o último lugar, porque por eles ninguém briga. Eu me lembrei logo dessa frase dela. Aí, irmãos, na hora que eles disseram: olha, isso aí não vale de nada para mim não. Se Deus for salvar primeiro nós. Aí eu dei essa resposta. Aí os irmãos saíram, foram pro bar e eu entrei e fui jogar videogame, tranquilo. Fui entregando ele diante da misericórdia de Deus e na intercessão de Nossa Senhora. Foi igual São Padre Pio. Deixa aí só Deus na causa, né? Só Nossa Senhora na causa. Fui entregando e consagrando ele. Fui jogar videogame. Quando eu voltei, um dos caras que disseram as coisas comigo me chamou. Aí eu disse: eu não vou não, mas não, vem aqui. Quando ele veio, ele disse assim: Lucas, reza por mim, cara, porque eu quero sair dessa vida. Se eu tivesse dito: te embora daqui, se eu tivesse esculhambado eles também da mesma forma que eles vieram falar comigo. Mas eu entendi o que é ser resposta diferente nessa coisa. Eu sei que tem pessoas aqui que tem familiares que são abusados, difíceis, daqueles que dá vontade de, né? Seja uma resposta diferente para ele. Você que é esposa, que o marido não vem para cá, aquele marido que é abusado, que é bruto. Sabe por quê? Porque você ainda não aprendeu a ser resposta diferente na vida dele. Quando ele for bruto com você, chegue lá perto dele, dê um abraço e diga: olha, Jesus amou você, criatura. Quando ele falar mal,
coisas ruins contra você, diga: olha, abençoado de Deus, Deus te proteja, nosso Senhor te guarde. Seja uma resposta diferente para ele, que você vai ver que a graça vai acontecer. Amém? Amém. Deus, ele purifica os nossos. Para Jesus, para Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Gente, me perdoe, estou vindo primeiro dia, já estou sendo chato aqui com o irmão. Mas vamos cantar só uma música. Feche os teus olhos agora em nome de Jesus. Deus vai colocar uma canção no coração do irmão. E toda língua Cristo é o Senhor. Reconheça o senhorio de Jesus agora na sua vida. Feche os olhos agora. Feche os olhos. Porque Jesus está na tua frente. O Senhor está falando no teu coração agora. Ele está te dando a resposta que você não precisa. Jesus, ele está dizendo: filho, você tem que ser resposta diferente. Escuta a minha voz e olha para mim. Nada vai te abalar. Você é inabalável, porque Deus está contigo. Tem o nome, canta, reza. Se fosse a última vez que você fosse rezar, levanta os teus braços agora. Nada me derrotar, pois minha é Jesus. Para finalizar, coloca a mão no teu coração. Repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu vi o Senhor e ouvi a tua voz. Eu não posso, Senhor, sair daqui a mesma pessoa. Usa-me, Senhor, como instrumento da tua cura e da tua libertação. Nessa noite, Senhor, eu quero sair daqui diferente. Eu quero levar a tua palavra aos corações. Nada poderá